Muito boa noite, irmãos. Muito boa noite aos amigos. Nós gostaríamos de meditar um pouco nesta noite, usando o texto da Palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 1 e verso de número 22, que nos diz o seguinte: Tornai-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós queremos falar um pouco nesta noite sobre a verdadeira religião. Na Epístola de Tiago, ele nos ensina que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática, ele engana-se a si mesmo. Então, enganando a si mesmo, essa pode ser a sua história, essa pode ser a história de muita gente, né? Enganando-se a si mesmo. E o engano religioso, ele é muito perigoso, porque ele é capaz de tomar o nosso tempo, roubar a nossa energia, destruir a nossa alegria e esperança de viver. Porque muitas vezes nós vivemos anos e anos crendo em algo e estamos extremamente enganados. Então, nessa perspectiva do engano religioso, você é capaz de viver uma vida religiosa, porém vazia, sem Deus. Uma vida religiosa, porém sem esperança. Uma vida religiosa, porém sem certeza de vida eterna. Quando não sabemos quem somos, acabamos fazendo coisas que não faríamos em sã consciência. Esse é o problema do engano religioso. Quando não sabemos quem somos, normalmente passamos a viver de forma diferente da qual fomos criados para viver. Quando não sabemos quem somos, não temos firmezas em nossas atitudes, não temos uma fé verdadeira e uma esperança concreta. Quando não sabemos para onde estamos caminhando, não temos certeza de onde vamos chegar e o que vamos encontrar no final da caminhada. Então, o engano religioso, ele traz esse problema muito grande ao ser humano. Nós precisamos de lembrar algo. Você e eu, nós não fomos criados por acaso, nós não somos fruto do acaso. Nós somos uma obra-prima e maravilhosa de Deus. E o desejo de Deus para essa obra da sua criação, desde a santidade, é que nós fomos criados para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós fomos criados para glorificar, honrar e exaltar o seu nome. Nós fomos criados para desenvolver uma fé verdadeira, uma vida com Deus em verdade. Saber de onde viemos é importante, porque assim nós podemos conhecer o caminho para onde vamos. Então, o grande problema da falsa religião é que as pessoas não sabem para onde vão. Eles estão caminhando, mas eles não têm um rumo definido para onde vão. E você e eu, nós fomos criados por Deus e nada mais poderá satisfazer-nos por completo a não ser Deus. Nada satisfaz o homem por completo a não ser Deus. Agostinho, ele disse acertadamente: Tu nos criastes para ti, ó Deus, e nós só descansamos de fato quando descansamos nos teus braços.
Então não existe nada neste mundo capaz de suprir um coração vazio e aflito sem Deus. Nada é capaz de suprir um coração que tenha uma falsa religião em si. Esse coração sempre ele vai estar inquieto, infeliz e inseguro. Até o dia que ele encontrar o amor de Deus e ser transformado, até então ele vai ser um coração aflito, inseguro e infeliz. Quando ele tiver um encontro de fato com Deus e obter a sua transformação pelo poder do Espírito Santo, aí ele vai de fato ter sentido a vida. Sem Deus você sempre será informe. Sem Deus você sempre será uma ferramenta sem utilidade. Sem Deus você está perdido e sem propósito de vida. Com Deus é diferente. Com Deus você é realmente o que Ele formou para ser. Com Deus você é realmente o que Ele criou para ser. Nele, Deus, nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Nele, Deus, nós encontramos o verdadeiro propósito de ser. Somente Deus nos concede vida, somente Deus nos concede um rumo, uma direção, uma proteção e uma segurança. E isso termina em vida eterna. Com Deus há vida eterna, há amor, há perdão, há uma vida restaurada e feliz. Então, como está a sua fé? Como está a sua esperança? Como está a sua firmeza quanto servir a Deus? Porque muitas vezes se vai à igreja só pelo desencargo de consciência, se contribui pelo desencargo de consciência, se faz um trabalho religioso pelo desencargo de consciência. Mas aquilo às vezes é feito só de forma mecânica. Quando saímos dali, não tem praticamente crescimento nem mudança de vida. Isso é engano religioso. Então, quando a gente de fato ouve a palavra de Deus e a pratica, a gente vive mais perto de Deus, a gente estuda mais a palavra de Deus, se submete mais às suas ordens, põe em prática os seus ensinamentos, e só assim a gente encontra sentido para a vida. Só assim você será completo, seguro e confiante. Quando lemos 2 Timóteos, capítulo 1 e verso 12, o apóstolo Paulo ele traz uma definição do que é uma pessoa confiante em Deus, que serve a Deus de fato. Ele diz assim: por cuja causa padeço também isto, os sofrimentos e as adversidades que ele enfrentava, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Quando você crê nesta verdade, você é bem-sucedido em tudo que você realizar. É o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, verso 25. Ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E no verso que nós lemos de início diz assim: tornai-vos, pois participantes da palavra e não somente ouvintes. Quando o Tiago diz isso, ele tem em vista aqui que dentro da igreja tem muitas pessoas que é somente ouvinte. Então ele disse: mudem, não sejam somente ouvintes.
Tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a nós mesmos. Então você pode perguntar, como eu posso me tornar um participante da palavra de Deus? Como eu posso me tornar um praticante da palavra de Deus? Tem dois textos bem simples, no Salmo 119, o verso 11 e o verso 165, eles nos dão duas definições bem simples, dois rumos bem simples de como nós podemos ser um praticante da palavra de Deus. Primeiro, no verso 11 de 119, ele diz assim: escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Você quer ser um praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte? Então esconda a palavra de Deus dentro do seu coração. A segunda dica que o salmista diz está no verso 165 do mesmo Salmo 119. Ele diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para estes não há tropeço. Então, um ouvinte praticante, ele tem paz na lei de Deus. Tá? Ele se sente feliz, alimentado, edificado, transformado, renovado cada dia. E para ele não há tropeço. Então, que Deus nos abençoe de maneira que possamos entender e compreender e praticar a sua palavra diariamente. Que Deus nos abençoe de maneira que possamos ter paz através da sua palavra. E que Deus nos abençoe de maneira que possamos ser ouvinte e praticante da sua palavra. Quando Jesus Cristo falava em Mateus 7, 25 a 27, ele dá duas definições aqui de quem é ouvinte e praticante e de quem é somente ouvinte. Ele diz que os que ouvem a sua palavra e não a praticam é semelhante a um homem que edifica a casa sobre a areia, que vem a chuva, levanta os rios, o vento bate de ímpeto e derriba aquela casa. Então o ouvinte, o simplesmente ouvinte, ele não tem firmeza. Mas ele dá uma definição do ouvinte praticante. Ele diz que é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Diz que bateu o vento, subiu os rios e deram com ímpeto contra aquela casa e não derribou, porque ela estava firmada sobre a rocha. Isso assim é todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Então, minha expectativa é que Deus nos conceda de maneira grandiosa e gloriosa a sua graça e a sua misericórdia, para que nós, enquanto igreja, possamos não somente ser simplesmente ouvintes, mas ouvintes praticantes da sua palavra no nosso viver diário. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.